É muito difícil que duas pessoas se gostem da mesma forma, da mesma intensidade e da mesma maneira dentro de um relacionamento afetivo. O que a gente mais observa é que um tende a gostar mais e o outro tende a gostar menos. Isso não quer dizer necessariamente que aquele que gosta menos não ame, não aprecie, não goste do companheiro ou da companheira, mas ele tem menos intensidade nas suas emoções. O meu nome é Yuri Vitor Lopes e hoje eu vou trazer um tema que ele é muito batido, que ele é muito discutido, que é dinâmicas de relacionamento. Só que existe um fenômeno, existe uma mecânica que eu ainda não vi ser abordada, que é a mecânica do adorador e do adorado. Quando duas pessoas se conectam, elas se unem e existe uma diferença entre o gostar, essas duas posições elas surgem. Elas não são necessariamente uma melhor ou uma pior, uma ideal ou a outra a ser evitada. São duas posições que elas surgem naturalmente. Ambas trazem vantagens e desvantagens. Como o próprio nome sugere, o adorador é aquele que gosta mais do parceiro e o adorado é aquele que gosta menos. O que vai fazer com que uma pessoa prefira ocupar uma posição ou outra são dois principais elementos. Primeiro, o que ela quer, o que ela busca de um relacionamento afetivo. E segundo, tendências de personalidade e tendências de temperamento. Existem algumas pessoas que são mais intensas em suas emoções, sentem emoções de modo mais intenso. Os seres humanos não sentem emoções de formas iguais. E outras pessoas que são mais frias, mais calmas, menos flutuantes nas suas emoções. Isso é natural, isso acontece. Isso não quer dizer nem que é certo e nem que é errado. Agora vamos lá, vamos falar do adorador. Como o próprio nome sugere, é aquele que gosta mais do parceiro. Só que antes da gente falar em detalhes, eu quero fazer um exercício mental com você. Imagina qual é a caricatura mais clássica de um casalzinho apaixonado. É aquele casal que fala, eu gosto mais de você. Não, eu que gosto mais de você. Desliga primeiro. Não, desliga você primeiro. Embora isso seja uma caricatura, isso transmite uma mensagem que ela tem um fundo de verdade. Ninguém quer estar na posição do adorador, aquele que gosta menos. O que é contraintuitivo, porque se você parar para prestar atenção e se você perguntar para as pessoas à sua volta, para conhecidos, eles vão dizer o seguinte: faça a seguinte pergunta para eles. Dentro de um relacionamento, você prefere você gostar mais do parceiro ou que o teu parceiro goste mais de você? Racionalmente, as pessoas respondem, eu prefiro que o meu parceiro goste mais de mim, porque isso me dá uma certa posição, uma sensação de poder, me dá uma certa segurança e também, caso o relacionamento não ande da maneira que eu gostaria, eu tenho mais tranquilidade de ir embora. Tudo isso tem lá o seu fundo de verdade. Só que isso é o que as pessoas respondem de modo racional. Quando a gente vai observar na prática, todos, não diria todos, mas grande parte, quer estar na posição do adorador. Enfim, o que é o adorador? O adorador sente emoções de modo mais intenso dentro de um relacionamento. O adorador tem dois grandes privilégios. Ele tem o privilégio de estar com alguém que ele ama dentro de uma relação, que ele ama, que ele gosta com grande intensidade. E segundo, ele tem o privilégio de sentir emoções de modo muito mais intenso dentro de um relacionamento. É ele quem vai sentir o frio no estômago, as borboletas na barriga, é a pessoa que vai sentir a grande alegria, a grande satisfação e também vai sentir o outro aspecto também, a tristeza, a raiva e a angústia. Agora, de novo, o que o racional nos fala? O racional diz, se eu estou num relacionamento e eu tenho emoções negativas nesse relacionamento, eu vou embora, certo? Grande parte das pessoas responde isso, certo? Só que na prática, de novo, quando a gente vai observar a vida real e o mundo real, ele nos traz uma situação diferente. Existem muitas pessoas que quando estão em um relacionamento que lhe dá emoções negativas, essa pessoa ela vai sentir muito mais incentivada, fortalecida para resgatar aquele relacionamento do que simplesmente ir embora. As pessoas que vão embora dentro de um relacionamento, elas são poucas. Existem pessoas que preferem e que gostam de estar num relacionamento que lhe dê grandes emoções, sejam as positivas ou as negativas. Existem pessoas que preferem isso do que um relacionamento que não lhe dá emoção nenhuma. Portanto, o adorador é aquele que gosta mais, é aquele que tem mais sentimentos pelo parceiro. Ele está encantado pelo parceiro. Tanto a posição do adorador quanto a do adorado, ela pode mudar, ela pode flutuar com o tempo. E tem pessoas que vão se sentir incomodadas caso elas saiam da posição que elas estão.
Inclusive, isso pode ser motivo para término, para rompimento de relacionamento. O adorador, ele tem que ter um certo cuidado, porque se ele não acabar tomando as devidas precauções, ele pode acabar se tornando uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva, uma pessoa que persegue, porque se ela está muito encantada pelo outro lado, tudo que o outro faz a impacta de alguma forma. O adorador, ele em grande parte, ele tem um relacionamento como centro da vida dele, e muitas vezes ele precisa fazer um contrabalanceamento para se colocar no centro da vida. Por outro lado, o adorado. Como o próprio nome sugere, o adorado, e como vocês já devem ter percebido, o adorado é aquele que tem menos intensidade nas emoções. Geralmente, quem ocupa essa posição é alguém que tem um foco em sua vida em algum outro elemento da vida que não o de um relacionamento. Como, por exemplo, é alguém que está focado em dar andamento no projeto, dar andamento na sua carreira, na sua vida profissional. É uma pessoa que gosta do relacionamento, que valoriza o relacionamento, mas não é o centro da vida dela. Portanto, o adorado, ele tem o privilégio de estar com alguém que gosta dele, que muitas vezes age para entregar a ele algumas coisas. Eu vou dizer de novo, não existe necessariamente certo e errado. Existem algumas pessoas que gostam de doar um pouco mais, existem pessoas que gostam de doar um pouco menos. E não tem nada necessariamente errado nisso. O que é problemático são os extremos. O adorado, ele tem essa vantagem, ele está num relacionamento onde tem alguém que gosta dele. Friamente falando, e muitas pessoas de fora podem olhar e pensar, essa seria uma posição ideal, não seria não? Não é bem assim. Se você olhar friamente para a posição do adorado, muitas vezes ela pode parecer entediante. Algumas pessoas podem estar entediadas. Geralmente, alguém que está entediado na posição do adorado é porque ela preferia estar na posição do adorador. Ela preferia estar na posição de que ela está encantada pelo parceiro. O segundo aspecto, alguns adorados, essas pessoas elas se sentem como se elas estivessem se conformando. Estou com alguém e não estou tão encantado ou encantada por aquela pessoa. E tem alguns outros aspectos que a gente tem que olhar também. O adorado, ele tem uma experiência até que um pouco surreal. Ele está com alguém que o vê de uma forma diferente da forma que ele mesmo se vê. Quando tem alguém muito encantado por você, não sei se você já passou por essa experiência, mas essa pessoa está vendo coisas que, cara, eu não estou vendo muito bem que é assim. Por isso que precisa haver um certo cuidado. Essa dinâmica, ela nunca foi abordada, ela nunca foi falada e eu trouxe ela aqui hoje. Portanto, precisam haver certos cuidados. Pela minha experiência e pelo que eu observo, mulheres tendem a preferir, é uma tendência, não é que vai acontecer com todas, mas elas tendem a preferir estar na posição do adorador, porque a mulher ela não ama um homem que ela não admire, e o adorador admira, está encantado pelo outro lado, enquanto que o adorado tende a ser preferido pelos homens, porque muitos homens estão focados no seu aspecto profissional, na sua vida pessoal, na sua carreira, e é justamente esse foco, essa dedicação, essa vontade de vencer que cria admiração nas mulheres, e elas tendem a preferir estar na posição do adorador. Também tem outro aspecto, o adorador sente emoção de modo muito mais intenso. Mulheres gostam e elas valorizam um homem, um parceiro que lhes faça sentir emoções. Pois bem, essa explanação, a mensagem de hoje, se encaixa na sua experiência? Me conta aqui nos comentários e eu te vejo na próxima.